um resumão da terceira temporada da série You pra você aqui nesse vídeo. Eu sou Dia Santana, seja muito bem-vindo de volta e para começar esse resumo eu vou dar uma introduçãozinha do que aconteceu no finalzinho da segunda temporada. Então lá no finalzinho da segunda temporada, quando o Joey descobre que a Love também era um monstro, ele tenta se livrar dela, mas ela acaba falando pra ele que tá grávida e por conta disso ele desiste e acaba com ele se casando. Então a terceira temporada começa com eles morando em um condomínio numa cidade chamada Madre Linda. E daí a gente já vai assistir o parto da Love, onde nasce o menino. O Joey fica super decepcionado por isso, porque ele estava esperando que ia nascer uma menina. E a Love decide dar o nome ao filho de Henry Foreign. Eles voltam pra casa e o Joey começa a ter dificuldade em criar laços com o filho, mas certo de que precisava protegê-lo, porque ele fica sempre lembrando do monstro que a Love é. E logo o Joey já começa a ficar obcecado pela vizinha dele, a Natalie, que também era casada, inclusive, e ela acaba correspondendo. Ela chama ele pra casa dela e lá eles se beijam. Quando a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais séria, ele fica com consciência pesada e diz que não poderia. Ele volta pra casa na intenção de se reaproximar da Love. Depois disso, eles vão a uma festa na casa da Sherry e lá a Love acaba conhecendo a Natalie. A Love comenta que é uma confeiteira e tinha a intenção de abrir um espaço na cidade, e como a Natalie era uma corretora de imóveis, ela se oferece a levá-la em um espaço muito legal que tinha ali na cidade. A Love acaba aceitando. E quando a Love então volta para casa, ela vai até o porão da casa dela mexendo nos materiais que estavam guardados para abrir a confeitaria, e lá ela encontra uma caixa onde o Joey estava guardando as coisas da Natalie. Ela fica totalmente furiosa, então quando a Natalie leva ela até o imóvel, lá a Love acaba matando ela. Ela, desesperada, liga pro Joey e lá eles têm uma DRzinha básica e ele acaba ajudando ela a se livrar do corpo da Natalie e eles começam uma terapia de casal. Terapia essa que foi muito engraçada de assistir, por sinal, porque lá na terapia eles ficavam falando das coisas monstruosas que eles tinham feito, usando outras situações cotidianas. A terapia começa então a dar resultados, eles começam a viver melhor da maneira deles, é claro. Mas eles decidem que precisavam ter um espaço seguro, então lá no porão da confeitaria eles deixam montadinha a gaiola de vidro do Joey. É claro que nenhum dos dois confia 100% um no outro, então cada um escondeu uma chave do outro para que caso acontecesse alguma coisa eles tivessem como sair dali. Enquanto isso, a cidade inteira, inclusive a mídia de Madre Linda, se sensibiliza pelo desaparecimento da Natalie, mas o marido dela mantém-se calado em silêncio, o que deixa a Love muito preocupada. O Joey, que já estava há muito tempo frequentando a biblioteca ali da cidade, e de lá ele já tinha pegado alguns livros para vender na internet para conseguir dinheiro para enviar para Ellie. Eu não sei se você lembra, mas era uma personagem da segunda temporada que ele tinha meio que colocado na cabeça que tinha que ajudar ela, que era a irmã de uma das mulheres que a Love matou na segunda temporada. Então ele começa a trabalhar ali na biblioteca. O Henry acaba pegando sarampo e a Love descobre que ele pegou porque ele tinha sido exposto aos filhos do Gil, que eram anti-vacina. Então, por esse motivo, ela dá uma porrada na cabeça dele. Mais uma vez, chama o Joey para conseguir ajudar ela. Eles juntos, então, colocam o Gil na gaiola de vidro e o Joey começa a procurar alguma coisa obscura no passado do Gil para negociar com o Gil em troca da liberdade dele. Ou seja, se ele soubesse alguma coisa obscura do Gil, ele ficaria em silêncio em troca do Gil ser solto, também ficar em silêncio do que tinha acontecido ali. Nisso, ele acaba descobrindo que o filho do Gil tinha participado de uma violência a uma mulher há um tempo atrás, e por ele ter descoberto isso, o Gil acaba se suicidando lá dentro da gaiola. Nisso, logo a Love bola um plano de falar que ele tinha matado a Natalie e depois se suicidado diante da pressão das buscas que estavam sendo feitas por ela ali na região. Um pouquinho depois, lá na biblioteca, o Joey começa a admirar a chefe dele, a Mary Ann, e torna ela a nova You da série. E em casa ele flagra a Love conversando com o Theo e acaba desconfiando de que os dois tenham algum envolvimento. O Theo, que era o filho adotivo do marido da Natalie, estava morando ali com o pai dele por conta do momento difícil que ele estava passando. E ele ficava realmente ali flertando com a Love até que um dia o Joey sai para caçar e a Love acaba ficando com o Theo. Um tempinho depois, o Joey começa a seguir a Mary Ann e acaba descobrindo que ela sofria com um ex tóxico que ela
tinha, que ficava chantageando ela por conta da filha dela e pelo passado que eles tiveram de alcoolismo. Logo ativa aquele instinto dele e ele acha que precisa salvar ela do ex. Porém, ele tem muito medo de se envolver com a Marianne por conta da Love já ter matado a Natalie só por ele ter beijado ela. Aí ele fica naquela indecisão se ele continua ou se ele para. Porém, o Theo conta pra Love que o pai dele estava investigando todos os vizinhos ainda porque ele não tinha acreditado na história de que tinha sido o Gil. A Love conta isso pro Joey e propõe pra ele que ela ia fingir pro Theo que estava ali envolvida com ele só pra poder conseguir tirar as informações que ele tinha sobre o que o pai sabia dos vizinhos. O Joey vê isso como uma oportunidade incrível para manter a Love ocupada e esquecer dele um pouco, assim ele poderia focar e tentar ficar com a Marianne. E é o que realmente acontece. A Love começa a focar no Theo e o Joey começa a tentar ficar com a Marianne e seguir ela e fazer tudo o que ele gosta de fazer quando ele tá obcecado por uma mulher. Com os dois, cada um ocupado com uma pessoa, eles deixam o filhinho deles com a mãe da Love e um dia lá, a mãe da Love tem um surto e acaba soltando pro Joey uma insinuação de que talvez a Love tivesse matado o primeiro marido dela, o que deixa o Joey mais ainda com o pé atrás com relação a Love. A Love, disposta a manter aquele casamento a qualquer custo, faz o Joey aceitar uma proposta da Sherry de experimentarem uma experiência íntima entre os quatro. O Joey, é claro, aceita e na cabeça dele aquilo ali seria uma oportunidade perfeita para fazer com que o casamento deles acabasse. Na noite, então, que eles quatro se encontram para realizar então essa fantasia, eles começam a ficar e a Love acaba percebendo nas reações do Joey que ele estava pensando em alguma outra pessoa. Ela dá um surto e acaba soltando sem querer que já tinha matado alguém por conta do Joey e o Joey estava fazendo aquilo de novo com ela. A Sherry e o marido acabam ouvindo, o que faz com que o Joey e a Love se sintam na obrigação de trancá-los dentro da gaiola de vidro. E enquanto isso, o marido da Natalie, que ainda não tinha se convencido da história de que tinha sido o Gil, continua as investigações e acaba desconfiando um pouco mais ainda do casal Joey e Love. A Love acaba descobrindo isso pelo Theo. Para se livrar dele, acaba usando o blog da Sherry para expor que o marido da Natalie estava tendo acesso às câmeras de segurança ali da cidade de maneira irregular. Já o Joey, por sua vez, não contente com um casal de pessoas dentro da jaula, vai atrás do ex-marido da Marianne e mata ele e faz parecer que foi um assalto seguido de morte. O Theo acaba bisbilhotando o acesso às câmeras de segurança que o pai tinha tido e descobre que o Joey tinha usado o carro da Natalie na noite que ela morreu. Então ele vai para a confeitaria disposto a falar para Love o monstro que era o Joey e tentar salvar ela, uma vez que ele estava apaixonado por ela. Mas chegando lá, ele acaba se deparando com a Cherry e o marido presos dentro da gaiola de vidro. Por conta disso, a Love tenta matar ele. Na verdade, ela dá uma porrada na cabeça dele e fica crente que ele morreu. Ela liga pro Joey lá ajudar ela e vai embora para casa. Quando o Joey chega, o Joey, que já tinha na cabeça de ir embora, pegar o filho e fugir com a Marianne, ele chega lá, percebe que o Theo ainda tá vivo, dá uma espécie de um estimulante lá pro Theo para que ele fique mais tempo sem conseguir se comunicar, para dar tempo dele fazer esse plano dele de fugir e o Theo continuar vivo. Porém, ao chegar em casa, a Love, que já tinha descoberto que ele estava se envolvendo com a Marianne, chama ele lá para um jantar. E, na verdade, ela envenena ele com um paralisante. Depois ela chama Marianne pra casa deles, conta tudo pra ela o que o Joey é e na intenção de matar ela, só que daí a filhinha dela chega e por conta disso a Love desiste de matar ela. Depois que ela vai embora, a Love decide matar o Joey. Só que na hora que ela vai avançar no Joey, o Joey já estava com uma dose do veneno que ela tinha preparado e aplicou nela própria, porque ele já sabia que ela estava cultivando aquele paralisante há um tempinho já. Então acaba que ele mata ela e faz parecer que ela tinha matado ele, porque ele deixa um pedacinho de dedo dele lá na casa, coloca fogo em tudo e fica parecendo que a Love matou ele e depois se suicidou. O filhinho deles, o Joey pega e deixa na porta do Dante com uma cartinha lá pedindo para que ele cuidasse do filho. O Dante, que era alguém que já estava na fila de adoção há um tempo, que queria muito um filho. E acaba a temporada com ele indo embora, só que ele deixa claro que ele ainda está procurando pela Marianne. É dessa maneira que a série acaba, mais um detalhe que eu não falei ao longo do resumo, porque eu acho que não coube,
que essa temporada inteira mostrou vários momentos da infância dele, onde ele foi abandonado pela mãe e onde ele sofria bullying no orfanato, e também mostrou um momento onde uma das moças lá do orfanato que mais acolhia ele começou a demonstrar para ele que sofria abuso em casa do marido. Então, a temporada inteira mostrou essa visão, né, que ele cresceu vendo vários abusos, sofrendo vários abusos. Umas cenas aí que tentava explicar o comportamento dele ao longo da série. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse resumo, deixa aqui o seu like para que eu saiba, e também um comentário se você quiser falar mais alguma coisa que você tenha lembrado que aconteceu ou que faltou eu falar aqui nesse resumo. Até o próximo vídeo.